Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de número 11 para os alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita, tá bom? Nossa videoaula de História. Nessa videoaula de hoje, nós vamos iniciar, falando um pouco do que a gente falou na aula passada e depois nós vamos entrar conteúdo adentro. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo de Segunda Guerra Mundial e nesse conteúdo nós falamos basicamente do que levou basicamente a um certo início da Primeira Guerra Mundial. A gente falou da remilitarização da Alemanha, a gente falou nas tentativas expansionistas de Mussolini na Itália, nós falamos do Hirohito no Japão, nós falamos do japonês, falamos da Era Meiji, nós falamos basicamente de que o nazismo e o fascismo vão ser elementos bastante interessantes que vão acabar levando à Segunda Guerra Mundial. Nós falamos também sobre acordos que foram feitos entre países. E aí agora nós vamos entrar basicamente no eixo central que irá levar à Primeira Guerra Mundial. Que eixo central é esse? É onde os países eles vão se confrontar, onde os países eles vão sentar, ver o que é bom para o mundo, não havendo acordo, e aí eles vão acabar travando uma guerra sem precedentes, uma guerra que vai causar níveis de destruição significativo dentro do mapa, não só europeu, mas mundial. Vamos ter participação de países, inclusive como o nosso país aqui, o Brasil, tá? E aí nós vamos passo a passo falando até chegar a um denominador comum. E se for houver alguma dúvida, a gente vai criar algum mecanismo para que vocês nos façam perguntas, tá bom? Então vamos lá, iniciar a nossa aulinha, tá? A nossa aulinha de número 11, anotem aí, tá? Na nossa aula de número 12, nós vamos encerrar o conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Nossa aula de número 11, tá? Comigo, professor Tiago, História do 9º ano, tá bom? E aí, nós vamos... essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí é a cidade de Londres, tá? Essa cidade foi completamente arrasada em um rápido bombardeio aéreo que a Alemanha nazista impôs sobre a cidade de Londres, numa guerra que nós vamos chamar de Blitzkrieg, que é chamada de Guerra Relâmpago. Foi uma tentativa adotada pelos alemães do famoso chegar chegando. Eles chegaram, de uma forma abrupta, de uma forma bem precisa, e bombardearam Londres, que se cercou, que ficou cercada e que se defendeu até o último momento dos alemães. A cidade de Londres ela não se rende, acaba resistindo significativamente ao ataque dos alemães, de Hitler, e aí é onde vai ter o grande pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial. Já nós vamos entender o porquê dessa Guerra Relâmpago bem aí, tá? É criado o eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha, Japão. Esse eixo ele foi criado justamente por conta da ideologia expansionista dos três países se encaixarem, tá? E automaticamente essa ideologia acabou sendo colocada de forma regional. A Alemanha acabou invadindo os países ali próximos, a Itália acabou invadindo alguns países na África, inclusive possessões que lá naquela divisão, lá da Conferência de Berlim, ficou sob a administração de países rivais. A Itália foi lá e tomou, e o Japão, dominação ali na região da Ásia, ali na região oriental, tá? E aí Hitler anexa a Áustria, depois anexa os Sudetos lá na Tchecoslováquia. O Hitler, para quem não sabe, ele não era alemão puro.
Hitler ele era austríaco e boa parte, e uma esmagadora maioria, né, de pessoas que falavam alemão viviam na Áustria. O que foi que Hitler fez? Anexa a Áustria. Anexou também os Sudetos na Tchecoslováquia. Tinham 3 milhões de alemães viviam nos Sudetos na Tchecoslováquia. 3 milhões de alemães viviam lá. E aí foi que ele entendeu: se 3 milhões de pessoas da Alemanha vivem aqui nessa região, eu vou anexar essa região também. E aí vai ser feito depois da invasão de Hitler aos Sudetos, lá na Tchecoslováquia, vai ser entendida uma situação. A Inglaterra e a França se unem e propõem a Conferência de Munique. Lá na Conferência de Munique ficaram alguns pontos estabelecidos. Mas antes de falar nesses pontos, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte ideia: não confunda Conferência de Munique com Conferência de Berlim. Conferência de Munique foi uma coisa, Conferência de Berlim foi outra. Na Conferência de Berlim, foi lá na questão do imperialismo, onde foi dividido os territórios na África e na Ásia, foi feita a partilha. Lembra daquela aula que eu mostrei a pizza, e aí a pizza sendo dividida para vários países da Europa? A África e a Ásia foi dividida por esses países da Europa. Ali foi a Conferência de Berlim, ok? Na Conferência de Munique já é outra coisa. A Conferência de Munique foi onde países como a Alemanha, a Áustria, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e a França se reuniram para delimitar regiões que foram tomadas por esses países, principalmente a Alemanha. A Inglaterra e a França, elas não queriam uma guerra. Quem é que quer? Quem é que vai querer uma guerra? Eles não queriam a guerra de forma alguma. Por quê? Porque tanto a Alemanha, tanto a Inglaterra como a França sabiam todo o mal que uma guerra traz. A Primeira Guerra Mundial trouxe efeitos devastadores para esses países. Então eles não queriam de forma alguma passar por aquilo novamente. E aí chamaram a Alemanha e disseram: Alemanha, a Áustria que tu tomou, beleza, é tua. Os Sudetos que você tomou, ok, ninguém vai mexer com isso aí não. A única coisa que eu, Inglaterra, não quero é que você invada a Polônia. E a França disse: a única coisa que eu quero que você não invada é o meu território. E aí todo mundo assinou o acordo, tal, bonitinho, tudo foi feito, a assinatura, Hitler assinou, o Churchill da Inglaterra assinou, o Charles de Gaulle assinou, pela França, todo mundo assinou, ótimo. Um mês depois, o que foi que Hitler fez? Invadiu a Polônia. A Inglaterra pediu: não invada a Polônia, você já invadiu esses territórios, esses territórios são seus, mas não invada a Polônia. Um mês depois, Hitler invade a Polônia. Então, o Hitler estava querendo confusão, o Hitler estava querendo a guerra. A Inglaterra não queria, só pediu para ele não fazer esse tipo de invasão. Quando Hitler invade a Polônia, invade o corredor polonês, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E aí começa o principal entreveiro da guerra vai começar aí, tá? E a Conferência de Munique, né, é uma política de apaziguamento, ou seja, vamos tentar, foi o que eu acabei de falar para vocês, vamos tentar estabelecer um acordo para ficar todo mundo sem brigar um com o outro, apaziguar essa situação. Hitler concordou, porém depois ele meteu o país numa guerra, tá? Tá aí uma imagem que sintetiza muito isso, né? A Alemanha iniciou com os Sudetos, que tinham basicamente 3 milhões de pessoas, e por fim acabou anexando boa parte da Tchecoslováquia, tá? País este que depois
passa a se chamar, vai ser dividido em dois, né? Eslováquia e República Tcheca. A Tchecoslováquia estava anexado ali próximo da União Soviética, assim como a Polônia também, tá? Assinatura do Tratado Germano-Soviético. Olha só que charge interessante. O Hitler de noivo com o Mussolini, com o Stalin, o grande representante, um ditador soviético de noivo e um ditador alemão de noivo. A cara deles aí é como se fosse uma cara de felicidade, né? Uma cara de alegria, estamos todo mundo bem e tal. Mas isso aí foi só o que a gente chama de fachada, foi só para fazer de conta. Por quê? Porque é aquela coisa, um prometeu não agredir o outro, justamente não confiando no outro. A ideia de Hitler: eu vou invadir todo mundo aqui, vou confrontar, vou invadir esses países aqui, a Holanda, Bélgica, a Suécia, a Dinamarca, depois eu vou invadir a França, que é minha inimiga mortal, e depois eu vou atingir a Inglaterra invadindo o corredor polonês, e depois eu vou aos poucos aumentando os meus tentáculos, as minhas garras, para tentar colocar o meu plano em prática, para poder englobar tudo aquilo que eu sempre quis. E por último, eu vou para o inimigo que eu mais detesto, que são os comunistas. A ideia dele era essa. E aí o Stalin, que também não era bobo nem nada, ele também imaginava que se Hitler estava invadindo todo mundo, óbvio que daqui a pouco ele iria invadir a União Soviética também. E aí ele já se preparou para que aquilo ali fosse acontecer. Mas antes eles assinaram um tratado germano-soviético. Esse tratado é um chamado Tratado de Não Agressão. Nós vamos chamar ele de Tratado de Não Agressão. Olha, você não me agride e eu não te agrido. E lá eles ficaram, inclusive, eles até dividiram a Polônia. O Hitler disse: eu vou invadir a Polônia, e aí tu fica de boa comigo, eu fico com o lado leste e tu fica com o lado oeste. E aí Mussolini: não, tá ótimo, não se preocupe que a gente faz dessa forma. E aí eles fazem essa divisão, e depois Hitler invade a Finlândia, tá? E aí o Mussolini agrega todos os valores colocados por Adolf Hitler, e aí obviamente que ele vai pensar: se esse homem está invadindo todo mundo, daqui a pouco ele vai invadir meu território com certeza. Ainda mais a União Soviética, que possuía territórios ricos em gás natural, em petróleo. É óbvio que Hitler iria invadir a União Soviética futuramente. E o Stalin, obviamente, já se preparou para isso, tá? E aí uma charge bem interessante, né? O Hitler dizendo: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? E aí o Stalin ri também e diz: é verdade, nem nós. Tanto um como o outro está com um mapa do mundo nas mãos, e um punhal na outra, um punhal em uma das mãos e um mapa na outra, né? O objetivo: se esse cara vier de lá para cá, eu tenho como me defender, e o outro da mesma forma. É a famosa punhalada pelas costas. Tanto um como o outro já estavam objetivando, já estavam esperando um possível ataque, tanto de um lado, tá, como do outro. A invasão da Polônia. Primeiro eu queria que vocês fizessem uma análise dessa charge, tá? Dessa charge que vocês estão vendo aí. Lá do lado de cá da charge tem uma mocinha com um nome escrito Danzig. Esse nome que está escrito na mocinha aí significa o Danzig. O Danzig é corredor polonês, é onde se escoa a produção, onde a Inglaterra estava interessada naquela região ali. A Inglaterra já dominava a região.
Hitler estava interessado também no corredor polonês, para que seus produtos passassem naquela região ali, e aquela região era uma região estratégica. Beleza? Ótimo. Só que na charge tem dizendo o nome da mocinha ali, e a porta tem escrito Polônia. A porta está escrito Polônia. E a tranca tem o nome Império Britânico. O lugar onde tranca a porta, uma espécie de pau ali, colocado ali, para que seja feito o bloqueio, para que ninguém passe. E aí chega um senhor, né, que é o Chamberlain, que é o primeiro-ministro inglês, chega e diz: o senhor não poderá dar um jeitinho, o senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca, né? Ou seja, poderia dar um jeitinho de quebrar essa porta, ou seja, invadir a Polônia sem mexer com a Inglaterra? Basicamente impossível, porque o que foi que ficou estabelecido lá no na Conferência de Munique? Que a Polônia não seja invadida, o corredor polonês é a área inglesa. A Inglaterra já havia estabelecido isso. Não invada o corredor polonês, não invada o corredor polonês, não invada a Polônia. Hitler concordou. Mas aí ele fez o contrário. Um mês depois ele invadia. Tanto é que na charge ele está olhando aí pro Lorde inglês, né, com a cara de que não, eu vou fazer. E aí ele acaba invadindo. Os alemães ficam com o oeste e os soviéticos ficam com o leste, tá? E aí inicia a Segunda Guerra Mundial. A guerra vai iniciar bem aí, a confusão, né? O grande momento, né? Onde tudo vai iniciar vai ser aí. A Guerra Relâmpago, Blitzing, daquela imagem que eu coloquei para você lá no primeiro slide. Londres vai ficar totalmente devastada com esse ataque aéreo promovido pelos alemães, e a cidade vai ficar no chão, destruída. Mas mesmo assim os alemães vão acabar resistindo, os ingleses vão acabar resistindo, juntamente com os franceses. A região norte da França vai ser invadida, a região sul vai tentar resistir. Muitas pessoas vão ser recrutadas lá na França para lutar contra a invasão nazista. Muitos grupos de pessoas nas cidades pequenas inclusive, vão lutar para que Hitler não ocupasse, né, por completo a região do país, né, a França, tá? Olha só, outra charge. Essa charge faz uma alusão às aventuras de Gulliver, né, que era um gigante, era um senhor, uma pessoa grande, né, que chegou num lugar, e quando ele chega no lugar, todo mundo é pequenininho, tá? Todo mundo é pequenininho. E aí o Gulliver aí está sendo retratado por Hitler, tá? O Hitler chegou, aquele tamanho gigante ali, nós estamos vendo o mapa europeu, e aí tá as personagens, né, todo de tamanho pequenininho. E aí nós temos Holanda, Suíça, Iugoslávia, Polônia, né, a própria Polônia. O Gulliver, né, que é o Hitler, ele está com a mão sobre a Tchecoslováquia. Ele já tinha tomado o território onde tinham os Sudetes. E aí o que chama a atenção na charge é Hitler pisando no pé daquele mesmo senhor da charge passada, do Chamberlain, né? Pisando, que era um inglês, pisando e dizendo assim. E o Chamberlain dizia assim: ei moço, o senhor está pisando no meu calo, né? Ou seja, a partir do momento que ele invade a Tchecoslováquia, o próximo passo é invadir quem? A Polônia. E aí quando Hitler começa a fazer esse tipo de invasão, ele começa a pisar no calo de muita gente, principalmente da nossa querida Inglaterra, tá? E aí Hitler invade. O próximo passo, quando inicia a guerra, é invadir a União Soviética.
Como eu falei para vocês, o Stalin já estava se preparando para o avanço de Hitler sobre o território soviético, mas os alemães nunca esconderam o ódio que eles tinham dos comunistas, e por isso que Stalin já estava se preparando para esse tipo de invasão. A Alemanha tinha interesse em minas de carvão e de petróleo, tá? O ódio aos comunistas era algo que era notório, todo mundo já sabia. Quebrou o Tratado de Não Agressão, o Tratado Germano-Soviético, e aí os soviéticos utilizaram a tática da terra arrasada, iniciando o que nós vamos chamar de Batalha de Stalingrado. Tem até o filme com o nome de Stalingrado, quem puder assistir, um filme muito bom, um filme excelente, tá? Na próxima aula nós vamos entrar nos detalhes da Batalha de Stalingrado, e depois a gente vai entender por que Hitler perde a guerra, dando fim à Segunda Guerra Mundial, tá? Na próxima aula a gente conclui isso, tá? Um abraço para vocês, fiquem em casa, fiquem lendo, estudando sobre os diversos conteúdos das outras disciplinas, não só da minha, tá? Daqui a pouco a gente está novamente voltando às nossas rotinas, à nossa vida que a gente tinha anteriormente, que a gente não aguenta mais ficar em casa, tá bom? Um abraço, tchau e até mais.